Ele disse: "Não me espera hoje." Então eu segui ele até o hotel e vi os dois brindando à liberdade. Meu marido e aquela modelo famosa que eu considerava minha amiga, erguendo taças de champanhe enquanto riam da minha cara. Eu fiquei congelada atrás da coluna do lobby do hotel, meu coração batendo tão alto que tinha certeza que eles conseguiriam ouvir. Eles não sabiam que eu estava ali. Não sabiam que eu tinha descoberto tudo. Meu nome é Larissa, tenho 32 anos, e durante 8 anos acreditei que tinha construído um casamento sólido com Daniel. Ele era arquiteto. Eu trabalhava como contadora em uma empresa de médio porte. Nossa vida era simples, confortável, sem luxos extravagantes, mas com estabilidade e o que eu pensava ser amor verdadeiro. 3 meses atrás, conheci Valentina em um evento corporativo que minha empresa organizou. Ela estava lá como convidada VIP, uma modelo famosa que fazia campanhas para marcas de luxo. Seu rosto estava em outdoors por toda São Paulo. Valentina tinha 28 anos, cabelos loiros perfeitamente escovados, um corpo esculpido em academias caras, e aquela aura de superioridade que algumas pessoas confundem com confiança. Nos tornamos amigas, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Valentina começou a frequentar nossa casa, jantava conosco nos fins de semana, ria das minhas piadas, me dava conselhos sobre moda e maquiagem. Eu me sentia especial por ter chamado a atenção de alguém como ela. Uma modelo famosa querendo ser minha amiga. Parecia bom demais para ser verdade. E era. Porque enquanto eu abria minha casa e meu coração para Valentina, ela estava abrindo as pernas para o meu marido. Os sinais estavam todos lá. Daniel começou a chegar tarde, sempre com desculpas sobre reuniões que se estendiam ou clientes exigentes. Ele passou a se cuidar mais. Comprou roupas novas. Começou a usar um perfume diferente. Eu quis acreditar que era apenas uma fase, que ele estava investindo mais em si mesmo. Que idiota eu fui. Na semana passada, encontrei mensagens no celular dele. Valentina mandava fotos seminua, chamava meu marido de amor, falava sobre os nossos momentos especiais. Eu li cada palavra sentindo meu mundo desmoronar. Mas o pior ainda estava por vir. Ontem de manhã, Daniel me beijou na testa e disse que tinha uma reunião importante com investidores. Não me espera hoje, amor. Vai ser tarde. Eu sorri e disse que tudo bem. Mas dessa vez, eu não acreditei. Eu sabia onde ele estava indo. Entrei no carro e segui ele. Vi quando ele estacionou na frente do Hotel Unique, um dos mais luxuosos de São Paulo. Vi quando Valentina chegou 10 minutos depois, usando óculos escuros enormes e um vestido que provavelmente custava mais que meu salário de 3 meses. Vi quando eles entraram juntos, sem se tocar em público, mas com aquela intimidade que só amantes têm. Esperei 20 minutos antes de entrar. O lobby era elegante, cheio de executivos e turistas ricos. Ninguém prestou atenção em mim, uma mulher comum com roupas de departamento. Eu me escondi atrás de uma coluna de mármore e foi quando os vi no bar do hotel. Daniel e Valentina sentados em uma mesa de canto, com uma garrafa de champanhe entre eles. E foi então que eu vi. Valentina ergueu a taça e disse, alto o suficiente para eu escutar: "A nossa liberdade, finalmente livre daquela mulher chata e sem graça. Você merece alguém do seu nível, meu amor." Daniel riu. Meu marido, o homem que jurou me amar na saúde e na doença, riu daquilo. Ele ergueu a taça dele e completou: "A nossa nova vida. Sem mediocridade, sem tédio. Só você e eu, bebê." Eles brindaram. O som das taças se chocando ecoou no meu peito como um tiro. Valentina se inclinou e beijou Daniel na boca, ali mesmo, no meio do bar. Um beijo longo, obsceno, performático, como se estivessem celebrando uma vitória. E estavam. A vitória deles era a minha destruição. Eu devia ter gritado. Devia ter corrido até lá e jogado aquele champanhe caro na cara dos dois. Mas não fiz nada disso, porque naquele momento, com o coração partido em 1000 pedaços e as lágrimas queimando meus olhos, eu percebi algo. Valentina não sabia de uma coisa sobre mim. Daniel também não. Nenhum dos dois tinha a menor ideia de quem eu realmente era, do que eu era capaz de fazer, e das cartas que eu ainda tinha na manga. Eles pensavam que eu era só uma contadora comum, uma esposa entediante que seria fácil de descartar. Mas o que eles não sabiam é que eu não era apenas uma contadora. Eu era a contadora. A pessoa que tinha acesso a todos os registros financeiros da empresa onde Daniel trabalhava. A pessoa que sabia exatamente quanto dinheiro ele desviava dos projetos. A pessoa que tinha documentos,
provas, evidências de fraudes que poderiam colocá-lo na prisão por anos. E Valentina, aquela modelo arrogante que achava que beleza era poder. Ela não fazia ideia de que eu tinha um primo que trabalhava em uma das maiores agências de publicidade do Brasil. Um primo que adorava me fazer favores. Um primo que poderia garantir que o rosto de Valentina nunca mais aparecesse em uma campanha publicitária importante pelo resto de sua vida. Saí daquele hotel em silêncio. Voltei para casa, sequei minhas lágrimas e liguei o computador. Tinha trabalho a fazer. Porque se eles queriam brindar a liberdade, eu iria dar a eles mais liberdade do que conseguiam imaginar. Liberdade para lidar com as consequências. Liberdade para enfrentar a justiça. Liberdade para descobrir que nem tudo que brilha é ouro. E que algumas pessoas comuns guardam segredos que podem destruir vidas. Se minha história já está te prendendo, inscreva-se no canal, porque o que vem depois vai te deixar completamente sem palavras. Passei a noite inteira organizando tudo. Enquanto Daniel provavelmente estava em algum quarto de hotel com Valentina, eu estava no meu escritório em casa, cercada por pastas, documentos e arquivos digitais que guardava há meses. Não por desconfiança inicialmente, mas porque sempre fui meticulosa com meu trabalho. Irônico como as coisas se encaixam, não é? A mesma característica que Daniel achava chata, minha obsessão por detalhes e organização, seria exatamente o que destruiria ele. Durante os últimos 2 anos, percebi irregularidades nos relatórios financeiros dos projetos que Daniel coordenava. Valores que não batiam, notas fiscais duplicadas, pagamentos para fornecedores fantasmas. No começo, achei que eram erros. Daniel era arquiteto, não contador. Talvez ele simplesmente não entendesse a parte burocrática. Eu até ofereci ajuda várias vezes, mas ele sempre recusava, dizia que tinha tudo sob controle. Agora eu entendia por quê. Ele não queria que eu descobrisse que estava roubando da própria empresa. Imprimi tudo. Cada documento comprometedor. Cada transferência suspeita. Cada nota fiscal falsa. Organizei em pastas separadas. Criei um relatório detalhado de 40 páginas documentando as fraudes. Era material suficiente, não só para demiti-lo, mas para processá-lo criminalmente. A empresa onde ele trabalhava era de um grupo grande, e eles levavam compliance muito a sério. Daniel ia cair e cair forte. Mas Valentina? Ela merecia algo especial. Algo que doesse no lugar onde ela mais valorizava, sua imagem pública. Liguei para meu primo André às 7 da manhã. Ele era diretor criativo em uma das agências mais influentes de São Paulo, responsável por campanhas de marcas que Valentina sonhava em representar. André e eu sempre fomos próximos, crescemos juntos. Ele era como um irmão mais velho protetor. Larissa, tudo bem? É cedo pra caramba. Ele atendeu, voz ainda rouca de sono. André, preciso de um favor grande. Minha voz estava calma, controlada. Nada de lágrimas, nada de drama. Só determinação fria. Contei tudo para ele. O affair, a traição, as mensagens, o que vi no hotel. André ficou em silêncio por um longo momento depois que terminei. Quando falou, sua voz estava diferente, dura como aço. Valentina Martins? A modelo que fez aquela campanha de cosméticos mês passado? Essa mesma. Larissa, você sabe o que estou pensando? Sei exatamente o que você está pensando, e é por isso que estou ligando. André soltou uma risada seca. Deixa comigo. Ela não vai trabalhar em nenhuma campanha relevante pelos próximos anos. Vou espalhar que ela é problemática, pouco profissional, difícil de trabalhar. No nosso meio, reputação é tudo. Algumas palavras nos lugares certos, e ela vira persona non grata. Obrigada, André. Não me agradeça. Esse tipo de gente precisa aprender que ações têm consequências. Me manda todas as informações sobre ela que você tiver. Desliguei o telefone sentindo uma satisfação amarga. O cerco estava se fechando, mas eu ainda tinha mais uma carta para jogar. A mais devastadora de todas. E para isso, precisava da ajuda de alguém que Valentina e Daniel jamais esperariam. A esposa do sócio majoritário da empresa de arquitetura onde Daniel trabalhava. Márcia e eu nos conhecíamos de eventos corporativos. Ela tinha 50 e poucos anos, elegante, educada, mas com aquele olhar afiado de quem não tolera mentiras ou traição. O marido dela, Roberto, era dono de 60% da empresa. Marquei um café com Márcia para aquela tarde. Disse que precisava conversar sobre algo delicado relacionado à empresa. Nos encontramos em uma cafeteria discreta nos Jardins. Márcia chegou pontual,
usando um conjunto de alfaiataria impecável e uma bolsa que eu sabia custar mais que meu carro. Ela me cumprimentou com beijos no rosto e se sentou, seus olhos já me estudando com curiosidade. Larissa, querida, você parecia tensa no telefone. O que aconteceu? Respirei fundo e coloquei a pasta sobre a mesa. Márcia, preciso te mostrar algo. São documentos que compilei sobre irregularidades financeiras em projetos da empresa. Especificamente, projetos coordenados pelo meu marido, Daniel. Vi a expressão dela mudar. O sorriso educado desapareceu, substituído por uma seriedade gelada. Ela abriu a pasta e começou a folhear os documentos. A cada página, sua mandíbula ficava mais tensa. Isso são desvios. Ela perguntou, sua voz baixa, mas carregada de raiva contida. Sim, cerca de R$ 300.000 nos últimos 18 meses. Fornecedores fantasmas, notas fiscais duplicadas, pagamentos para empresas que não existem. Tudo coordenado por Daniel. Márcia fechou a pasta com um movimento brusco. E você está me trazendo isso por quê? Poderia ter entregado direto ao departamento jurídico. Porque tem mais. Daniel está tendo um caso com Valentina Martins, a modelo. Eles estão planejando ficarem juntos. Eu vi ontem brindando a liberdade deles, rindo de mim. Os olhos de Márcia se estreitaram. Ele está te traindo e roubando a empresa do meu marido? Exatamente. Ela pegou o celular e digitou algo rapidamente. Poucos segundos depois, meu telefone vibrou. Era uma transferência bancária. R$ 50.000. Márcia, não precisa... Não é por pena. Ela me interrompeu, sua voz cortante. É porque você fez o certo trazendo isso para mim antes de ir à polícia. E porque reconheço coragem quando vejo. Vou garantir que Daniel seja processado criminalmente. Roberto já está ciente. Até o fim da semana, seu marido vai estar respondendo por fraude, apropriação indébita e formação de quadrilha. Você já foi traída por alguém que você confiava? Conta nos comentários como foi. Daniel chegou em casa naquela noite por volta das 11. Eu estava na sala, esperando ele no escuro, sentada no sofá com uma taça de vinho na mão. Quando ele abriu a porta e acendeu a luz, deu um pulo de susto ao me ver ali. Larissa, você me assustou. Por que está no escuro? Ele tentou sorrir, mas eu vi o nervosismo nos olhos dele. Culpa tem um cheiro específico, e ele estava encharcado dela. Como foi a reunião com os investidores? Perguntei. Minha voz calma demais, controlada demais. Foi boa, produtiva. Desculpa ter chegado tão tarde. Ele tirou o paletó, evitando meu olhar. Tem certeza que foi reunião, Daniel? Não foi champanhe no bar do Hotel Unique? Vi a cor sumir do rosto dele. As mãos dele tremeram ligeiramente quando ele pendurou o paletó no cabideiro. Ele se virou para mim devagar, e pela primeira vez em 8 anos de casamento, eu vi medo genuíno nos olhos dele. Do que você está falando? Estou falando de você e Valentina. Estou falando do brinde à liberdade de vocês. Estou falando de você rir enquanto ela me chamava de chata e sem graça. Quero saber, Daniel, foi gostoso? O champanhe caro? O beijo dela? Valeu a pena? Ele ficou parado ali, boca aberta, procurando palavras que não vinham. Eu me levantei, coloquei a taça na mesa de centro com cuidado excessivo e caminhei até ele. Fiquei a centímetros do rosto dele, perto o suficiente para ver as pupilas dele dilatarem de pânico. Eu vi tudo. Segui você até o hotel. Vi vocês dois. Ouvi cada palavra. Minha voz estava baixa, perigosa. E sabe o que é engraçado, Daniel? Enquanto você estava lá brindando a sua nova vida sem mediocridade, eu estava fazendo algo muito mais interessante. Larissa, eu posso explicar. Não pode. Não existe explicação que justifique o que você fez. Mas não se preocupe. Não vim aqui para ouvir desculpas patéticas. Vim te avisar que sua vida, como você conhece, acabou. Peguei meu celular e mostrei para ele a tela. Era um e-mail que tinha acabado de receber de Márcia. O assunto dizia: Ação movida. Advogados notificados. O que é isso? A voz dele saiu como um sussurro estrangulado. São as consequências, Daniel. Lembra daqueles R$ 300.000 que você desviou da empresa nos últimos 18 meses? As notas fiscais falsas? Os fornecedores fantasmas? Eu sabia de tudo. E agora Roberto também sabe. E o departamento jurídico. E a polícia.
Vi as pernas dele fraquejarem. Ele se segurou no batente da porta, o rosto completamente branco agora. Você não pode ter feito isso. Eu fiz. E tem mais. Valentina, sua namoradinha linda, a carreira dela também está acabada. Meu primo trabalha em uma das maiores agências de publicidade de São Paulo. Até amanhã de manhã, o nome dela vai estar em todas as listas negras da indústria. Ela nunca mais vai conseguir uma campanha relevante. Aquele rosto lindo dela vai aparecer só em catálogos de segunda categoria, se tiver sorte. Larissa, por favor. Ele deu um passo em minha direção, as mãos estendidas em súplica patética. Não me toca. Minha voz saiu como um chicote. Você perdeu o direito de me tocar quando colocou as mãos nela. Daniel desabou no chão, literalmente. Caiu de joelhos na frente de mim, lágrimas escorrendo pelo rosto. Era nojento ver um homem adulto se humilhar assim, mas eu não senti pena. Só uma satisfação gelada e amarga. Eu posso consertar isso. Posso devolver o dinheiro. Posso terminar com ela. Larissa, por favor. Você não entende, eu te amo. Eu ri. Foi uma risada seca, sem humor nenhum. Você me ama? Você acabou de passar a noite com outra mulher, brindando a liberdade de se livrar de mim. E agora você me ama? Sabe qual é o seu problema, Daniel? Você não sabe o que amor significa. Você confunde amor com conveniência. E eu fui conveniente até você encontrar algo que parecia melhor. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Daniel ainda estava no chão, soluçando como uma criança. Aonde você vai? Ele perguntou, a voz quebrada. Para um hotel. Vou ficar lá até o divórcio ser finalizado. Ah, e sobre o divórcio? Meus advogados vão entrar em contato amanhã. Considerando que você está prestes a ser preso por fraude, não vai ter muita coisa para dividir mesmo. Esta casa era da minha família, lembra? Você não tem direito a nada. E Valentina? Ela sabe? Ainda não, mas vai saber em breve. Imagino que vai ser uma surpresa desagradável quando ela descobrir que o namorado novo está falido e indo para a cadeia. Mas não se preocupe, vocês ainda vão ter sua liberdade. Você vai ter toda a liberdade do mundo em uma cela de prisão, e ela vai ter toda a liberdade para procurar outro homem casado para destruir. Abri a porta e parei por um segundo, sem olhar para trás. Sabe o que vocês dois erraram, Daniel? Subestimaram a mulher chata e sem graça. Acharam que eu ia chorar, implorar, aceitar. Mas o que vocês não entenderam é que mulheres chatas e sem graça, às vezes são chatas e sem graça, porque estão ocupadas sendo inteligentes, competentes e letais quando precisam ser. Saí e fechei a porta atrás de mim. Ouvi Daniel gritar meu nome, mas não parei. Entrei no carro, liguei o motor e dirigi para longe daquela casa, daquela vida, daquele homem que não merecia nem mais um segundo do meu tempo. No caminho para o hotel, meu telefone tocou. Era André. Larissa, está feito. Conversei com 5 diretores de agências diferentes e 2 editores de revistas de moda. O nome de Valentina está queimado. Ninguém vai querer trabalhar com ela. Obrigada, André. Mas tem mais. Lembra que pedi para você me mandar as informações dela? Encontrei algo interessante nas redes sociais. Aquela campanha de cosméticos que ela fez mês passado? Ela postou fotos em um iate com um cara casado, um empresário conhecido. A esposa dele viu e está furiosa. Isso vai virar escândalo. Sorri pela primeira vez em dias. Um sorriso real. Não aqueles sorrisos falsos que tinha dado para manter as aparências. O universo funciona de formas misteriosas, não é? Funciona sim, especialmente quando a gente dá uma ajudinha. André riu do outro lado da linha. Orgulhoso de você, prima. Não deixou barato. Desliguei e continuei dirigindo. Amanhã seria o dia em que tudo explodiria publicamente. Amanhã, Daniel seria notificado formalmente das acusações criminais. Amanhã, Valentina acordaria e descobriria que sua carreira tinha evaporado da noite para o dia. Mas hoje? Hoje eu ia dormir em paz pela primeira vez em meses, sabendo que tinha feito exatamente o que precisava ser feito. Se essa injustiça te revolta tanto quanto me revoltou, se inscreve para apoiar histórias como a minha e ativa o sininho para saber como isso terminou. Acordei no hotel com 17 mensagens não lidas. 15 eram de Daniel, 2 de números que eu não conhecia. Ignorei todas as de Daniel sem nem abrir. Ele podia implorar no vazio.
As outras duas mensagens eram mais interessantes. A primeira era de Márcia. Larissa, Roberto moveu a ação esta manhã. Daniel foi notificado há 1 hora. A polícia está na empresa agora recolhendo documentos. Ele tentou ligar para Roberto implorando por misericórdia. Patético. Você está bem? Respondi rapidamente agradecendo e dizendo que estava ótima. A segunda mensagem era de um número desconhecido. Oi, Larissa. Aqui é a Beatriz, assistente da Valentina Martins. Ela está tentando falar com você. É urgente. Por favor, retorne. Eu ri. Urgente. Claro que era urgente. O castelo de cartas da Valentina estava desmoronando e ela precisava de alguém para culpar. Mas eu não ia dar a ela essa satisfação. Não ainda. Decidi tomar um café da manhã tranquilo no restaurante do hotel antes de lidar com o circo que o dia prometia ser. Estava terminando meu croissant quando meu telefone tocou. Era André, e ele estava claramente tentando não rir. Prima, você precisa ver isso. Abra o Instagram agora. O que aconteceu? Só abre. Procura pela Valentina Martins. Abri o aplicativo e fui até o perfil dela. O que eu vi me fez quase cuspir o café. O último post de Valentina, de 2 horas atrás, era uma foto dela no espelho do banheiro, claramente tendo chorado, com uma legenda desesperada. Às vezes as pessoas ao nosso redor nos traem das piores formas. Descobri hoje que uma pessoa que eu considerava amiga espalhou mentiras sobre mim na indústria por pura inveja. Estou devastada, mas não vou desistir. A verdade sempre prevalece. Força é fé. Perseguição. Inveja é o preço de sucesso. Os comentários eram um festival de ironia. Milhares de pessoas criticando ela, chamando de hipócrita, dizendo que ela tinha cara de quem roubava marido das amigas. Alguém tinha vazado informações sobre o affair com Daniel. Não sei quem foi, mas a internet é implacável com esse tipo de coisa. Ela está tentando se fazer de vítima, André disse, ainda rindo. Mas está tendo o efeito oposto. As pessoas estão cavando a vida dela e achando cada podridão que ela já fez. Tem até ex-amigas dela nos comentários contando histórias de traição. Internet é maravilhosa às vezes. E tem mais. Lembra do escândalo do empresário casado? A esposa dele postou as fotos da Valentina no iate com o marido dela. Está viral. Valentina está sendo cancelada em tempo real. Desliguei com André e continuei rolando os comentários. Era fascinante ver a opinião pública se virar contra ela tão rápido. Mas o mais interessante ainda estava por vir. Meu telefone tocou novamente. Dessa vez era um número que eu reconheci. Era da delegacia. Alô? Senhora Larissa? Aqui é o delegado Campos. Estamos com Daniel Silva aqui prestando depoimento sobre as acusações de fraude. Ele está pedindo para falar com a senhora. Disse que tem informações importantes que podem ajudar no seu divórcio. Informações sobre o quê? Sobre a senhorita Valentina Martins. Aparentemente, ela estava envolvida nos desvios também. Daniel alega que ela o pressionava para conseguir mais dinheiro, que ela sabia de tudo e até ajudava a planejar alguns esquemas. Eu fiquei em silêncio por um momento, processando aquilo. Daniel estava jogando Valentina debaixo do ônibus para tentar salvar a própria pele. Que criatura desprezível. Delegado, com todo respeito, não tenho interesse em falar com meu futuro ex-marido. Se ele tem informações relevantes para a investigação, que forneça à polícia. Mas eu não vou servir de apoio emocional para um criminoso. Entendo. Obrigado pelo seu tempo, senhora. Moji, desliguei e fiquei olhando para o teto do quarto do hotel. Daniel estava desesperado o suficiente para incriminar Valentina também. E se fosse verdade? Se ela realmente estava envolvida nos desvios, isso mudava tudo. Ela não era apenas uma amante oportunista, era uma criminosa também. Meu telefone vibrou com uma nova mensagem. Dessa vez era de Valentina em pessoa, do número pessoal dela que eu tinha salvo quando pensávamos ser amigas. Larissa, por favor, me atende. Eu sei que você está brava, mas eu preciso te explicar. Daniel me enganou. Ele disse que vocês estavam separados há meses. Eu nunca teria me envolvido com um homem casado. Você me conhece. Por favor, me dá uma chance de explicar. Eu ri alto. Ela realmente achava que eu era idiota o suficiente para acreditar nisso? Deixei a mensagem no visto e não respondi. Mas, curiosamente, 15 minutos depois, meu telefone tocou de novo. Era Márcia. Larissa, querida,
Você está vendo as notícias? Que notícias? Liga a TV, canal de notícias. Agora. Peguei o controle remoto e mudei para o canal de notícias. E lá estava. Modelo famosa envolvida em esquema de fraude empresarial. A foto de Valentina ocupava metade da tela, junto com a foto de Daniel. A apresentadora narrava com aquela voz dramática de jornalista. A modelo Valentina Martins, conhecida por campanhas de marcas de luxo, está sendo investigada por seu possível envolvimento em um esquema de desvio de recursos em uma empresa de arquitetura em São Paulo. Segundo fontes policiais, Valentina teria não apenas conhecimento das fraudes cometidas por seu namorado, o arquiteto Daniel Silva, mas também teria se beneficiado diretamente dos valores desviados. Bolsas de grife, joias e até procedimentos estéticos caros teriam sido pagos com dinheiro desviado da empresa. A reportagem continuava, mostrando fotos de Valentina em festas luxuosas, usando roupas caríssimas, viajando para destinos exóticos. Tudo financiado, aparentemente, com dinheiro roubado. Meu dinheiro, tecnicamente, já que parte daqueles contratos tinham sido fechados com minha ajuda. Meu telefone explodiu com notificações. Mensagens de pessoas que eu mal conhecia, perguntando se eu estava bem, oferecendo apoio. A história tinha vazado completamente. Todo mundo sabia que Daniel tinha me traído com Valentina, que os dois estavam envolvidos em crimes, que eu tinha sido a pessoa que expôs tudo. Eu deveria estar me sentindo exposta, vulnerável. Mas não estava. Estava me sentindo poderosa. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha tomado o controle total de uma situação. Não fui vítima passiva. Não chorei e aceitei. Eu destruí as pessoas que tentaram me destruir. Meu telefone tocou mais uma vez. Era um número que eu não reconhecia, mas dessa vez atendi. Larissa Silva? Sim. Quem fala? Meu nome é Carolina Mendes. Sou produtora do programa Histórias Reais da TV Cultura. Gostaríamos de convidá-la para dar uma entrevista sobre sua história. Achamos que é importante que as mulheres vejam que é possível reagir, que não precisam aceitar traição e abuso caladas. Eu sorri. Quando vocês querem gravar? A entrevista foi ao ar 2 semanas depois. Eu estava sentada em um sofá confortável no estúdio, usando um vestido azul marinho simples, mas elegante que André me ajudou a escolher. Carolina estava ao meu lado, com aquele jeito acolhedor de jornalista experiente. As câmeras começaram a gravar e eu contei tudo. A traição, a humilhação no hotel, as fraudes de Daniel, como organizei as provas, como confrontei ele, como protegi meu próprio futuro antes de pensar em vingança. E você não sentiu culpa? Carolina perguntou em certo momento. Algumas pessoas vão dizer que você foi longe demais. Olhei diretamente para a câmera quando respondi. Culpa? Nenhuma. Eu não inventei as fraudes que Daniel cometeu. Eu apenas expus a verdade. Ele fez escolhas e agora está lidando com as consequências dessas escolhas. E quanto a Valentina, ela não era uma vítima inocente. Ela sabia exatamente o que estava fazendo quando destruiu um casamento e quando gastava dinheiro que não era dela. O programa teve 3 milhões de visualizações na primeira semana. Minha história viralizou. Recebi milhares de mensagens de mulheres me agradecendo, dizendo que eu tinha dado coragem para elas também reagirem, para não aceitarem traição caladas. Algumas me criticaram, disseram que eu tinha sido cruel, vingativa. Eu bloqueei e segui em frente. Não tinha energia para desperdiçar com quem achava que mulheres traídas deviam ser dignas e silenciosas. Daniel foi condenado a 4 anos de prisão por fraude e apropriação indébita. Valentina pegou 2 anos por cumplicidade e receptação. Eu estava na audiência quando a sentença foi lida. Vi Daniel baixar a cabeça, derrotado. Vi Valentina chorar, aquela maquiagem cara escorrendo pelo rosto. Nenhum dos dois olhou para mim. Eu acho que tinham vergonha. Ou medo. Provavelmente as duas coisas. O divórcio foi finalizado em 6 meses. Daniel não contestou nada. Não tinha como contestar. Fiquei com a casa, o carro, e ainda recebi uma indenização da empresa por ter sido a pessoa que expôs as fraudes. Roberto e Márcia foram generosos. Eles entenderam que eu tinha salvado a empresa deles de um prejuízo muito maior. Valentina perdeu tudo. Os contratos, os patrocínios, os seguidores. O Instagram dela, que tinha 2 milhões de seguidores, caiu para menos de 100 mil em questão de semanas. As marcas que ela representava cortaram relações imediatamente.
Ninguém quer associar sua imagem com uma criminosa. O apartamento luxuoso que ela alugava? Teve que devolver. As bolsas de grife? Leiloadas para pagar as dívidas legais. Vi tudo acontecer de longe, acompanhando pelas notícias e redes sociais. 6 meses depois da sentença, eu estava em um evento corporativo quando alguém tocou meu ombro. Me virei e quase não reconheci a mulher na minha frente. Era Valentina, mas uma versão completamente diferente daquela modelo arrogante que conheci. Ela estava magra demais. O cabelo loiro que antes era impecável, agora estava com raízes escuras, aparentes e pontas ressecadas. Usava roupas simples, sem maquiagem. Os olhos dela, antes cheios de prepotência, agora só mostravam cansaço e vergonha. Larissa, ela disse, a voz tremendo. Eu sei que não tenho direito de falar com você. Eu sei que você provavelmente quer que eu desapareça. Mas eu precisava. Eu precisava te pedir desculpas. Eu fiquei em silêncio, apenas olhando para ela. Eu estraguei tudo. Valentina continuou, lágrimas começando a escorrer. Minha carreira, minha reputação, minha vida. Mas o pior não foi isso. O pior foi perceber que eu destruí você por nada. Por um homem que não valia nada. Por status que eu perdi em segundos. Eu era arrogante, cruel. Achava que beleza me dava direito de fazer o que quisesse. E agora eu não tenho nada. Nada mesmo. E você acha que eu vou sentir pena de você? Minha voz saiu fria, controlada. Não, não espero pena. Só queria que você soubesse que eu entendi. Entendi que nunca deveria ter subestimado você. Que pessoas não são descartáveis. Que ações têm consequências. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Você me deu a maior lição da minha vida. Uma lição que eu nunca vou esquecer. Olhei para ela por um longo momento. Parte de mim queria ser cruel, jogar na cara dela tudo que ela tinha perdido. Mas outra parte, a parte que tinha crescido com tudo isso, apenas sentia. Nada, nem raiva, nem satisfação, nem pena. Só indiferença. Valentina, eu aceito suas desculpas, mas isso não muda nada entre nós. Você fez escolhas, eu fiz as minhas. Você colheu o que plantou. Espero que você use essa lição para ser uma pessoa melhor. Mas isso não é mais problema meu. Ela assentiu, as lágrimas ainda caindo. Obrigada por me ouvir. Sei que não mereço nem isso. Ela se virou para ir embora, mas parou e olhou para trás mais uma vez. Você sempre foi forte, Larissa. Eu só era bonita. Demorei para entender que força dura muito mais que beleza. Eu assisti ela sair, aquela figura magra e quebrada que um dia foi uma modelo arrogante e cruel. Não senti vitória. Não senti nada além de uma paz profunda, de quem fez o que precisava ser feito e seguiu em frente. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, minha vida é completamente diferente. Abri minha própria consultoria de contabilidade. O caso com Daniel e a empresa trouxe publicidade, e muitas empresas agora me procuram especificamente para fazer auditorias e prevenir fraudes. Estou ganhando 3 vezes mais do que ganhava antes. Comprei um apartamento novo, moderno, só meu. Viajei para a Europa, algo que sempre quis fazer, mas Daniel nunca teve interesse. Conheci alguém também. Um advogado que trabalhava no caso contra Daniel. Ele me viu naqueles dias mais difíceis e me admirou pela força, não pela beleza ou por ser conveniente. Estamos indo devagar, sem pressa. Aprendi que amor de verdade não tem nada a ver com champanhe caro em hotéis luxuosos. Tem a ver com respeito, parceria e escolher todos os dias ficar ao lado de alguém. Daniel saiu da prisão há 3 meses, em liberdade condicional por bom comportamento. Soube que está trabalhando como auxiliar em uma construtora pequena, ganhando o salário mínimo. Ele tentou me procurar uma vez. Mandou uma carta pedindo perdão, dizendo que queria conversar sobre o que poderia ter sido. Joguei a carta no lixo sem terminar de ler. O que poderia ter sido não importa. O que importa é o que é. E o que é agora é uma mulher que aprendeu que nunca mais vai aceitar ser tratada como segunda opção, como algo descartável, como alguém sem valor. Valentina, última vez que soube, estava trabalhando em telemarketing. Ainda mora em São Paulo, mas em um bairro bem diferente daqueles endereços chiques que ela costumava frequentar. Ouvi dizer que ela está tentando voltar para a faculdade, terminar o curso de administração que abandonou quando a carreira de modelo decolou.
Espero que ela realmente tenha aprendido alguma coisa. Mas honestamente, não penso muito nela. Ela é um capítulo fechado da minha vida. A lição que aprendi com tudo isso? Nunca subestime a mulher comum, a chata, a sem graça. Porque enquanto você está ocupado sendo cruel, arrogante e superficial, nós estamos ocupadas sendo inteligentes, estratégicas e letais quando necessário. Beleza desaparece. Fama some. Mas caráter? Caráter fica. E consequências? Consequências também ficam. Aprendi que vingança não é sobre ser cruel. É sobre justiça. É sobre se recusar a ser vítima. É sobre mostrar que ações têm consequências e que nem todo mundo vai aceitar ser pisoteado em silêncio. E aprendi que a melhor vingança não é destruir a pessoa que te machucou. É reconstruir sua própria vida tão bem que eles se tornam irrelevantes. Daniel e Valentina brindaram a liberdade naquela noite no hotel, e eu dei a eles exatamente o que pediram. Liberdade para enfrentar suas escolhas, liberdade para perder tudo que conquistaram com mentiras, e liberdade para aprender que algumas pessoas não são feitas para serem subestimadas. Se minha história te mostrou que nunca devemos subestimar ninguém, compartilha e se inscreve para ouvir mais histórias de mulheres que se recusaram a ser vítimas. Você ouviu minha história até o final, o que significa muito. Se inscreve e ativa o sininho para mais histórias de superação e justiça.